Olá pessoal, eu sou o Patrick Clevers, residente do programa Residência Pedagógica Subprojeto Química da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje vamos dar continuidade no tema de ligações químicas e geometria molecular. Esse tema ele está dividido em 4 aulas, esta é a nossa terceira aula e hoje falaremos um pouco sobre geometria molecular. E essa aula, ela pretende alcançar os seguintes objetivos ao final dela, que é conhecer a geometria molecular, reconhecer a geometria da molécula dos principais compostos do cotidiano, comparar a disposição espacial das moléculas através do simulador PET. Ou seja, essa aula terá uma simulação no decorrer dela para melhor demonstração espacial da geometria das moléculas. Então, dito isto, vamos para a aula. Então, pessoal, iniciando a aula, vamos falar um pouco sobre geometria molecular, né? O que é a geometria molecular? Bom, a geometria molecular é a forma de demonstrar como os átomos se dispõem numa molécula, né? Ou seja, retrata o arranjo tridimensional dos átomos em uma molécula, ou seja, é a fórmula da molécula, né? Aqui tridimensional, né? Ou seja, estamos relacionados com dimensão, como é que a molécula se organiza, né? Se arranja no espaço, certo? E a gente vai falar agora sobre a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? O que é que essa teoria fala? Essa teoria ela fala que os pares eletrônicos, né, que são os elétrons de valência, os ligantes ou não, do átomo central, eles se comportam como nuvens eletrônicas, né? Como vocês podem ver aqui, ó, esses em azul, né, são as nuvens eletrônicas, né? Essas nuvens eletrônicas que se repelem, né? E portanto tendem a manter a distância possível entre si, a maior distância possível entre si, certo? Mas aí, como as forças de repulsão eletrônica elas não são suficiente para que a ligação entre os átomos seja desfeita, essa distância é verificada no ângulo formado entre eles, ou seja, os elétrons aqui, ó, na figura, né, que esses pares ligantes ou não, no caso aqui são os pares não ligantes, eles se repelem, certo? E aí, como vocês podem ver, o ângulo que antes da molécula de água, que era 180 graus, ele é diminuído para 104 graus, isso devido a esses elétrons não ligantes, né, que se repelem e aí eles diminuem o ângulo da ligação, né? Então a geometria molecular ela depende de dois fatores, que é a quantidade de átomos ligados ao átomo central e a presença de pares eletrônicos não ligantes. Então ela depende desses dois fatores para que a geometria molecular ocorra. A geometria da molécula, como ela depende dos átomos que a compõem, ela assume várias formas geométricas, né? E as mais importantes para a gente são as lineares, a angular, a trigonal plana e a trigonal piramidal ou só simplesmente piramidal e a tetraédrica. Existem outras geometrias, mas o importante para nós são essas que eu acabei de citar. Então, dito isso, a gente pode seguir e falar sobre essas geometrias. As geometrias das moléculas com dois átomos, né? A geometria de uma molécula com apenas dois átomos será sempre linear, né? Com apenas dois átomos será sempre linear. Ou seja, aqui o exemplo da molécula que o hidrogênio se representado em branco e o flúor, né? Esse aqui meio esverdeado. Ou seja, aqui a molécula, a geometria é linear, certo? E aí outro exemplo é a molécula aqui de O2, onde também é linear, só tem dois átomos. E na geometria linear o ângulo de ligação é de
e 80 graus Celsius. E nas moléculas com 3 átomos, né, como é a geometria? A geometria de uma molécula com 3 átomos, ela pode ser tanto linear como pode ser angular. O que é que vai diferenciar se um é linear ou um é angular? Se o átomo central não apresentar par de elétrons não ligantes, então ela é linear, mesmo com 3 átomos. Por exemplo, o berílio, o BH2 aqui, né? Que tem 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e o átomo central que é o berílio. Ele não possui pares de elétrons não ligantes, né, ao redor do átomo central. Então, ele vai possuir uma geometria linear com um ângulo de 180 graus. Mesma coisa do CO2, né, que não possui elétrons não ligantes ao redor do átomo central. Então, a geometria linear, mesma coisa do cianeto, que não possui pares de elétrons ao redor do átomo central. Então, é geometria linear. Agora, quando o átomo central apresentar um ou mais pares de elétrons não ligantes, aí a geometria da molécula será angular, né? Por quê? Porque, como já falei anteriormente, a geometria, esses pares, eles formam nuvens, né? Que se repelem, então diminuem o ângulo, e esses ângulos da molécula vai dizer qual geometria a molécula vai ter. Então, no caso aqui, como no caso da água, que tem 2 pares de elétrons aqui ao redor do átomo central, então a geometria da água é angular. Mesma coisa do SO2, que possui um par, e do O3, que possui um par também, né? Então, na geometria angular, o ângulo de ligação é de 116 graus quando há um par não ligante, e de 104 graus, né, 104,5 graus quando há 2 pares, no caso da água. E aí, seguindo, a gente agora fala sobre as moléculas com 4 átomos, que possuem duas geometrias, né? Duas geometrias moleculares, uma é a trigonal plana e a outra a trigonal piramidal. Qual é a diferença entre as duas? Né? Que na trigonal plana, se o átomo central não apresentar par de elétrons não ligantes, então ela é trigonal plana. Por exemplo, o BH3 não possui par de elétrons não ligantes no átomo central. Então, sua geometria é trigonal plana, com ângulo de 120 graus, certo? Mesma coisa para o SO3 e para o BF3, né? Ou seja, como não tem par de elétrons no átomo central, não ligantes, né, no átomo central, então a geometria é trigonal plana. E a trigonal piramidal quando se o átomo apresentar os pares, né, de elétrons não ligantes, então vai ser trigonal piramidal, com um ângulo de 107 graus, né? Isso para moléculas com 4 átomos. E aí, seguindo, a gente agora fala sobre a geometria para as moléculas com 5 átomos, né? Que é a tetraédrica, né? Uma molécula com 5 átomos apresenta geometria tetraédrica, formando um ângulo de ligação de 109,5 graus. No caso aqui o CH4 e o CCl4, né? São compostos aqui orgânicos, que apresentam somente ligações simples, apresentam geometria tetraédrica. E a nível de curiosidade, né, moléculas com 6 ou 7 átomos. No caso aqui, como eu falei, os mais importantes eram que eu falei anteriormente. Esse aqui é mais por curiosidade mesmo, né, porque para mostrar que existe, que é a bipirâmide trigonal, que é uma molécula com 6 átomos, aqui apresenta essa geometria, no caso aqui o PCl5, e uma molécula com 7 átomos apresenta a geometria octaédrica, né? No caso aqui o SF6. E aí, para melhor representar isso, agora eu vou mostrar uma simulação, né? Que é no simulador PET, no site PET, chamado PET. Eu vou mostrar essa simulação para ficar melhor esclarecido essas geometrias das moléculas. Vamos lá. Então, pessoal, chegamos aqui
no simulador PET. E agora eu vou mostrar para vocês algumas geometrias de alguns compostos. O primeiro, aqui eu quero mostrar o da água, né? Que tem um ângulo de 104 graus Celsius, e esse ângulo é devido aos pares de elétrons não ligantes que ficam na molécula, né? Que esses dois pares de elétrons. E aí eles repelem e, e por isso formam esse ângulo aqui de 105, 104 graus, né? 5,5. E aí eu posso querer tentar deixar linear, ó, que não vai. Sempre a molécula vai ficar no ângulo de 105 graus. Por quê? Por causa desses dois elétrons aqui, né, desses dois pares de elétrons que repelem esse composto, essa molécula, e deixa em um grau de 104 graus, certo? Outra molécula, vamos ver outra molécula, CO2. O CO2 possui uma geometria linear, né? Por quê? Porque não tem pares de elétrons ao redor do átomo central, nenhum par de elétrons e o ângulo de 180 graus. E eu posso querer entortar aqui, ó, querer mexer nele, querer deixar angular, que ele não vai. Ele vai ficar sempre linear, por conta que não possui pares de elétrons no átomo central, certo? Comprovando a teoria de repulsão, certo, pessoal? Outra molécula, o NH3. O NH3, ele também possui um par de elétrons no átomo central, né? E a sua geometria é trigonal piramidal. E aí também, ó, é repelido, né? A molécula é repelida por conta desse átomo central. E por isso tem essa geometria. E eu posso querer deixar linear ou de algum outro jeito que não dá, por conta desses pares de elétrons, desse par de elétrons aqui no átomo central, no átomo de nitrogênio. CH4 tem a geometria tetraédrica, não possui pares de elétrons no átomo central, né, e possui um ângulo de 109,5 graus em toda a parte da molécula. Então, pessoal, isso foi só para mostrar com mais clareza como que são arranjados os compostos, né, a molécula, isso em sua geometria, né, como são arranjados no espaço, no caso. Então, vamos voltar para o slide. E aí, pessoal, voltando agora para o slide, eu trouxe um exercício de fixação, que fala o seguinte: assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, ele quer que a gente relacione uma coluna com a outra. Então, tudo que eu falei na aula hoje, com o simulador que eu mostrei, né, o simulador PET lá das geometrias das moléculas que eu mostrei, a gente agora vai relacionar uma molécula, um composto com a sua geometria, certo? Então vamos começar aqui com o NH3. O NH3, ele possui 4 átomos na sua molécula, né? 4 no seu composto, no caso, 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio, e ele possui um par de elétrons livres no átomo central. Então a sua geometria vai ser o quê? Sua geometria vai ser piramidal, né? E aí a gente passa para o HF, né? Onde sua geometria ela é linear. Por quê? Porque ela possui apenas dois átomos, e quando a gente sabe que apenas dois átomos, a geometria
é linear. E aí agora vamos para o SO2. O SO2, ele possui uma molécula com 3 átomos, né? 2 de oxigênio e uma de enxofre. E qual é a geometria do SO2? A geometria do SO2 é angular. Por que que é angular? Porque possui um par de elétrons ao redor do átomo central, que é o enxofre, certo? Então, por isso, como eu falei, os pares, o par de elétrons, ele repele, né? Se repele e altera o ângulo, o que deixa o composto com a geometria angular, né? No caso do SO2. E sobrou para o CH4 a geometria tetraédrica, né? Que é um composto que tem 5 átomos, 4 de hidrogênio e 1 de carbono, e a sua geometria é tetraédrica. Então a alternativa correta é a letra C. Certo, pessoal? Então, pessoal, dito isto, eu encerro a aula por aqui. Quero agradecer. Muito obrigado e até a próxima.